Vincent van Gogh nasceu no dia 30 de março de 1853 na Holanda e faleceu no dia 29 de julho de 1890 na França, com 37 anos. Parece meio chato essa coisa de data, mas ela é importante para contextualizar. E no caso dele, que foi assim um período de produção muito pequeno, você vai ver que com o espaço de poucos meses a vida dele dá grandes reviravoltas. Vincent foi o primogênito de 6 irmãos. Exatamente um ano antes do nascimento dele, nasceu um menino, um irmãozinho dele, que viveu poucos dias. E qual era o nome desse menino? Vincent van Gogh. Um ano depois, nasce o pintor Vincent. Então, olha, ele já nasceu herdando o nome do irmãozinho morto. 4 anos depois, nasceu Theodorus. Theodorus leva o nome do pai, Theodorus van Gogh, que é um pastor protestante. E Theodorus, irmão de Vincent, é mais conhecido como Theo, que é o porto seguro de Vincent. Os dois são muito unidos a vida inteira. Vincent teve vários trabalhos em escola, em livraria, e depois ele foi trabalhar com vendas, no mercado de arte, com vendas de obra de arte, que era um negócio do tio dele. E com isso ele teve a oportunidade de conhecer muitos lugares, de viajar bastante. Mais tarde o Theo, que era 4 anos mais jovem, veio trabalhar junto com ele. E lá pelas tantas, Van Gogh não quis mais trabalhar com isso. Ele tinha um espírito rebelde, achava que era uma coisa muito burguesa. Teve uma decepção amorosa, mais uma decepção amorosa, e resolveu abraçar a causa religiosa. Quis se tornar pastor, assim como o pai, lembra? Era um pastor. Só que para ele se tornar um pastor, ele precisava estudar grego e latim. Ele se recusou a estudar grego e latim porque eram línguas já em desuso. Então ele foi ser uma espécie de missionário. Enviaram ele para vários lugares e ele foi primeiro para Bélgica, num povoado muito simples, muito pobre de mineradores. Só que ele era um missionário que não se colocava lá num pedestal só olhando e falando. Lembra? Ele era um cara apaixonado, intenso, visceral. O que ele fez? Ele se jogou. Ele foi viver como viviam aquelas pessoas pobres. Ele morava em cabana, ele dormia na palha, ele se alimentava mal. Ele chegou a ficar um tempo só com pão e água porque ele queria se identificar com essas pessoas. O que os superiores dele acharam disso? Lógico que eles não gostaram. Eles deram uma reprimenda nele e não renovaram a licença para ele continuar o trabalho de pregador. Com isso ele ficou bastante desanimado, já com aquela tristeza, aquela miséria toda que ele via, aquele espírito meio revoltado, rebelde, talvez um revolucionário. Aí ele desistiu daquilo. Aí vem Theo e fala: Ô Vincent, você já vendeu obra de arte, você conhece coisa pra caramba, isso sou eu falando, né? Você é um cara sensível, poético, tem o olho de artista, por que você não vai ser um artista? Uau!
mesmo. E aí, como Vincent era aquele cara visceral, intenso, o que ele fez? Se jogou de cabeça. Iniciou, então, a sua trajetória artística em 1880, com 27 anos. Lembra que eu falei? Não é que assim, do nada o cara resolveu ser artista. Ele tinha toda a bagagem necessária, ele só precisava ter conhecimento técnico. Então ele foi fazer aula. Ele pesquisou muito, muitas obras, muitos artistas, muitas referências. Ele colecionava gravuras japonesas que ele adorava. Então ele tinha uma bagagem enorme e estudou, desenhou, pintou. Em 2 anos ele produziu cerca de 200 obras. Ele gostava de retratar as pessoas no campo, trabalhando, a mulher fazendo serviço doméstico, descascando batata, os mineradores. Esses eram os temas que ele gostava, a vida no campo. Você já ouviu falar de alguma família que brigasse na véspera de Natal? No dia 24 de dezembro de 1885, o que acontece? Chega o pai do Vincent e diz: meu filho, você está aí fazendo nada, esses desenhos, essas pinturas, vem ajudar o pai aqui nos trabalhos da igreja. Vincent falou: não vou. Não, porque eu não concordo com isso. Eu acho o clero hipócrita. O pai se indignou e fez o quê? Expulsou Van Gogh de casa. Faltou dizer que ele voltou para casa depois daquele trabalho religioso. E nessa briga, o pai expulsa Vincent e ele vai. Dia 28 de fevereiro de 1886, Vincent chega a Paris. No dia 26 de março de 1886, o pai de Vincent morre. Teve um ataque fulminante na porta da casa e morreu. Vincent pinta uma tela chamada Natureza Morta com a Bíblia, que consiste numa Bíblia grande, solene, aberta e ao lado um livrinho pequeno, um romance de Émile Zola. O que ele quis dizer com isso? Era o retrato do confronto entre pai e filho, tradição e modernismo, lei e vida. Ele pinta também os comedores de batata. Observe como é escuro, triste, como retrata a pobreza. Observe bem isso, porque depois a gente vai ver uma coisa bem diferente. Aí você pergunta: não, mas a família valorizava o trabalho de Vincent. Lembra que eu falei que ele fez mais de 200 obras em 2 anos? O pai morreu, a irmã e a mãe se mudaram e largaram para trás centenas de obras dele. Tipo, tô nem aí. E Vincent seguiu o seu caminho, pesquisando, estudando, pintando, desenhando.